Vocês entenderam, né? Porque, ó, vai ser realmente nadar contra a corrente. Mas por que tem que estar mandala aberta? Porque vai ser difícil, mais difícil que está sendo para vocês, esse período não vai ser. Com certeza. Pode falar. Vó, eu tenho uma pergunta, sua benção, vó. Vamos deixar a mandala aberta? No caso do elemento fogo, a gente mantém a vela sempre acesa, vai repondo? Boa pergunta. Você vai sentir a necessidade de quando colocar. Vocês vão sentir a necessidade de quando colocar. Tá. Não é obrigatório vocês deixar ela continuamente, mas deixem mais aberta. Deixem mais aberta. Então, não precisa deixar o fogo, mas vocês vão sentir quando colocar o fogo. Vó. Pode falar, meu filho. Salve suas forças. E coloca o nome de cada dobrador? Não, meu filho. Olha, o instrumento de vocês. A partir da glândula pineal, a mandala, porque essa é a mandala da confluência guardião Muriel, ela vai entrar outras coisas que vocês vão colocar. Então, a partir de agora, vocês são dono da matéria Theta Hertz. E são instrumentos da mandala Theta Hertz e do seu avatar. Então, vocês vão, se quer colocar nome, vocês têm que começar a ampliar ela. Então, façam o que vocês determinar. Vocês compreendem? Porque agora nós não podemos prender vocês, porque nós precisamos de conhecimento. A menina vai trazer várias pontas, porque ela trouxe uma ponta, isso já também pipocou em algum dobrador, porque dobradores já falaram algumas coisas, ela trouxe uma ponta, nós trouxemos para ela aonde ela podia estar puxando essa linha embaralhada, e vocês vão desembaralhar mais. Então, nós não podemos prender vocês. Então, desse conhecimento, vocês vão estar... Karma, o guardião já se postou aqui. Karma. Um conhecimento, meus filhos, ele traz uma amplitude, se fala a mesma língua. Então, é isso que vocês vão estar fazendo. Então, hoje, vamos desenvolver um conhecimento e vocês vão estar trazendo essa... Quando começa muito a falar da matéria ou do que já existe, não é o trabalho dessa mandala. Vocês entendem? O que é pergunta? Tem pergunta? Salve, vovó. Alguma orientação especial no meu caso que estou sem a mandala? Não, minha filha. Vocês lembram que existe uma ligação direta com todos, mesmo que você esteja sem a sua mandala, a frequência se estende até o C. Da mesma forma que a egrégora cria a luz, meu filho. Às vezes a pessoa, nós pedimos para um grupo fazer ritual, e uma dessas pessoas não consegue determinado instrumento para fazer o ritual. Aí o que nós faz? Nós cobre ela com a energia de todos. Quem que vai ler as leituras? Já escolheram? Eu mandei uma apostila lá no grupo do WhatsApp, avisando que a vovó... Vocês não me começam a demoração para ser... Eu estou falando, vamos para a guerra. Quem que vai para a guerra? Todo mundo põe um passo para trás. Posso ler que eu leia? Eu posso ler, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Lê, a avó sempre interrompe, porque vocês já sabem como funciona, que era assim com o menino Lucas, não era? E aí outro entra para falar. Tá bom? Aí todo mundo acompanha. Ninguém vai tomar banho. Você gosta, né, minha filha? Você gosta. Então, vamos, meu filho. Pode começar a ler aí. Dobrador do tempo. Daqui para frente, em todos os nossos encontros, estaremos penetrando na profundidade dos reinos,
Precisamos nos revestir de mais conhecimentos dos reinos animal, vegetal e mineral. E para quê? Tudo que existe lá fora existe no seu interior. E sermos refém dos variados caminhos espirituais que falam da dor como via de evolução, dos mestres que estão acima de nós para viver para nós e morrermos por eles. Isso já não vale mais. Então, porque agora vocês vão penetrar mais nesses reinos. Ah, mas quando que nós vamos falar do espírito? Ah, meu filho, espírito, deixa o espírito para lá. Vamos cuidar dos reinos, que aí você cuida da matéria também. Só que não é só 3 reinos que vocês vão saber lá na frente. Não existe apenas 3 reinos. Tem coisa que vocês não veem. Tem coisa que vocês não enxergam. E existem. Mas isso nós vamos lá para frente cientificamente, tá, meus? Não é só 3 reinos. Mas nós vamos entrar nesse reino muito forte agora da confluência das se fala de estar além, de possuir esse além, vamos falar de Deus, dos mestres, né, meu filho? Mas uma via não pode mais sobreviver pela luta. O ser humano não pode mais evoluir pela dor. Então, isso muda aonde? Dentro da mente de vocês. Pode continuar, outra pessoa. Aí nós vamos pulando, até todo mundo ler. Para quem procura uma nova forma de coexistir neste mundo, que é coabitado pelos 3 reinos, necessita ir além do que já foi visto. Falando do reino animal, pelo tema proposto, vamos levantar uma questão. Uma das sociedades mais organizadas na natureza é comandada por uma fêmea, a abelha rainha. Na verdade, quase a população inteira é composta por fêmeas. A matriarca lidera um verdadeiro exército de operárias que trabalham juntas para alimentar a rainha e manter a colmeia. Se você viu uma abelha por aí, ela provavelmente era fêmea. Os machos existem em menor número para fins reprodutivos. Uma vez que cumprem sua função, infelizmente eles morrem. Continuando o nosso passeio pelo reino animal feminino, você conhece os bonobos? É uma comunidade de amor livre, liderada por fêmeas. Aí vai uma curiosidade. Uma das espécies de primatas mais parecidas com os humanos são os bonobos e os chimpanzés. Uma é liderada pelos machos, que é a mais agressiva. Os chimpanzés frequentemente resolvem os seus conflitos através da violência. A outra é comandada pela fêmea e mais pacífica. Os bonobos resolvem os seus conflitos com favores sexuais, inclusive entre as fêmeas. O motivo? Estudos indicam que um ancestral comum teve sua população dividida pela formação do rio Congo. Os que ficaram do mesmo lado que os gorilas evoluíram para uma espécie agressiva, competindo por comida e território. Já na outra margem, sem ameaças por perto, o segundo grupo adotou um estilo mais paz e amor. Os bonobos estão entre as poucas espécies na natureza que não fazem sexo só para fins reprodutivos, mas também por prazer, assim como os humanos, e mantêm fortes laços sociais e familiares. Bom, então nós começamos a entrar na parte do reino animal, porque vocês são são animais racionais. Então, se vê uma organização muito maior do que o ser humano, que as abelhas têm. Só que pela visão, vamos falar dos cientistas,
existe uma produção. Como que a avó vai colocar para vocês? A avó não quer bagunçar muito a cabeça de vocês. Deixa eu falar de uma outra forma, que a menina não quer que eu fale desse jeito. Pela visão dos cientistas, existe uma produção que é organizadora, que não é nem feminina e nem masculina. Mas se vocês for ver, estudar, realmente, as abelhas, elas têm essa organização pelo polo feminino. Só que os cientistas não querem isso. Lá na frente vocês vão entender. Agora, os primatas, os chimpanzés são violentos, são muito violentos. O gorila é muito violento. Os bonobós, eles são aqueles primatas, a menina colocou paz e amor, mas eles têm a docilidade como liderança. A docilidade e a pacificação como liderança. A menina andou pesquisando, vocês podem pesquisar também, ela está falando aqui para a avó, quando esse reino de primatas encontra alimento, é dividido primeiro para os mais velhos e depois para os pequenos. Todos cuidam dos pequenos. Parece que é uma comunidade que todos os seres humanos gostariam de viver, mas são macacos, são primatas. Vamos continuar com outra pessoa lendo. Posso continuar aqui. Sociais e familiares. Estão entre poucos animais que passam a vida toda com suas mães, mesmo depois de ter seus próprios filhotes. Um grupo de orcas costuma ser formado por várias pela fêmea mais velha, a matriarca. Essas orcas caçam juntas e cuidam dos filhotes uma das outras. Os elefantes também são um dos exemplos mais bonitos da sociedade maior do que os outros em tamanho. O que importa mesmo é a sua experiência. Muitas vezes, na natureza, a hierarquia entre os animais é estabelecida pela força. Mas os elefantes são seres altamente sociais e inteligentes. A matriarca é aquela que sabe onde encontrar água ou como melhor defender os filhotes. Uma única fêmea experiente chega a liderar de 8 até 100 elefantes. Vocês sabiam disso, meu Sil? Que era as elefantas que comandava a manada? Vocês sabiam as elefantas? Eu dizia aqueles dentes de marfim. Vocês achavam que era homem, que era macho, não vocês não achavam? Sim. Vocês achavam que era macho. Com certeza. É as elefantas. É as coitadinhas dizimadas, as coitadinhas que foram largadas pela mente humana, são as elefantas. A menina está falando aqui para a avó que tem um desenho que tem um menininho perdido. Ela tá Mowgli. E que tem o elefante mor comandando a nada. Vamos continuar que nós vamos chegar no lugar que a avó quer que vocês cheguem. Continua a leitura. Posso ler? E as pobres leoas? As leoas são, provavelmente, as fêmeas mais injustiçadas na natureza. Em média, vivem em bando de 13 fêmeas. Elas mantêm uma sociedade matriarcal e dividem as tarefas comunitariamente, cuidando dos filhotes umas das outras. Além disso, são exímias caçadoras. São as leoas que emboscam e matam as presas, e não o temido rei da selva. O bando é mantido por fêmeas da mesma linhagem, ao longo de várias gerações, enquanto o leão reprodutor vem de fora e pode ser substituído por outro mais forte. As disputas por território são comuns entre os machos, mas não se engane, as leoas
são perfeitamente capazes de enfrentar e afugentar um macho indesejado. Existem muitos exemplos que o feminino é a força dominante pacífica na natureza. Vamos ao último exemplo. As formigas têm sociedades matriarcais muito parecidas com as das abelhas. Uma rainha e milhares de operárias, que mantêm o formigueiro sempre ativo. Aos poucos, machos cumprem função reprodutiva, e às vezes nem isso. Existe uma espécie de formigas na Amazônia que é compostas apenas por fêmeas. Como é possível? Segundo a pesquisadora Anna Hilmer, essas formigas são excelentes fazendeiras. Elas aprenderam a cultivar fungos, pequenos organismos que se reproduzem assexuadamente, e em algum momento assimilam as mesmas características evolutivas. Todas as formigas da colônia são clones da rainha, o que as deixa mais suscetíveis a epidemias. Por outro lado, a ausência de machos poupa a energia da matriarca. Todas as crias passam a ser fêmeas e, portanto, mais mão de obra para o formigueiro. Não quero levantar a importância de apenas um tema para ser... Agora, peraí, deixa a avó explicar uma coisa para vocês. O que vocês acham disso? A avó quer falar. Vamos ver como é que está a consciência de vocês, sem vocês ler o resto. O que vocês acham disso? A natureza, sabe a natureza que é provedora de tudo que existe, que alimenta ainda o futuro dos homens. O que vocês acham disso? De ter esse lado, de ter essa referência, de ter esse caminho do feminino. O que vocês acham que a avó quer? Vou até pitar. Guardião, vou pitar porque eu quero escutar o que tu vai falar. Vó, posso falar? Pode falando, vamos falar. Desde que você começou a falar, assim, falando do feminino, me lembra muito quando eu estudei dos 7 campos vibracionais do que é a mãe, do que é o lado mulher, mesmo nos cursos de tarô, quando a Márcia fala que a mulher, o feminino, ele traz a mansidão interna, é o educar não é só com amor, mas ensinar a amar e se amar. Então, eu vejo mais ou menos assim, é como se o lado feminino em organização conseguisse trazer união, mas com mansidão, com pacificação, sem imposição de força, sem imposição sem luta. Será que é isso que você perguntou? Menino Leonardo, o que você acha? Bom, a gente tem uma sociedade bem patriarcal, né? Assim, do lado do homem, né? O que eu estou vendo agora que é bem interessante é que a própria natureza tem uma sociedade diferente do que a gente tem na nossa de hoje, né? Aí um pouquinho do que, esqueci o nome da pessoa que falou, um pouquinho, ela falou, parece que a sociedade feminina precisa mais que é muito mais patriarcal, muito mais razão do que a emoção. Tiane, o que você acha disso? A avó vai chamar todo mundo, que a avó está vendo a minha agora. Agora a avó. Agora vendo. Para mim, o que mais me surpreendeu foi o fato de a vida toda a gente acreditar em algo que era falso. Né? Eu sempre acreditei que o leão era o mais forte, que o elefante era mais forte. Quer dizer, a gente sempre tinha uma visão de vida sempre baseada na ideia patriarcal. E aí, quando a gente começa a ter elementos e começa a comparar o matriarcal com o patriarcal, a gente vai ver que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, o que a gente tem na sociedade é equilíbrio. Como o Leonardo falou, tanto é a razão do lado masculino, mas quanto a emoção do lado feminino. E quando essas duas forças entram em equilíbrio, a gente chega em um outro patamar. Ana Paula.
tarde. Eu ao ouvir todas estas explicações que por acaso eu já conhecia, faz-me pensar que nós, como humanidade, estamos a seguir o caminho do feminino. Eu espero que não também no desequilíbrio de haver mais feminino do que masculino, porque realmente para mim o interesse é o equilíbrio entre as duas forças. Mas eu acho que nós, como humanidade, estamos a aprender um pouco, porque as mulheres estão chegando a postos de comando, tal como as abelhas rainhas e como todos estes exemplos que nós vimos, e eu estava a ouvir e estava a ler e foi isso que me trouxe. Realmente nós, como humanidade, estamos a aprender alguma coisa com os animais. Vocês sabem agora, botar isso na cabeça de vocês? Vocês lembram quando a avó falou, há um tempo atrás, que a própria, como a menina fala, malha planetária dá uma resposta para o planeta Terra, vocês lembram? Então, que existe também uma resposta que está muito acentuada a respeito desse novo ser que precisa surgir, que ainda não é um novo ser concretizado, está na formação desse novo ser. Por que existe os homossexuais? Como é que chama aquele ser que tem os dois sexos, minha filha? Hermafrodita. Transexuais. Transexuais tem um outro nome agora. Hermafrodita. Não, é um outro nome que é um outro nome. Não, minha filha, é um outro nome. Andrógeno. Transgênero. A ciência vai mudando, a ciência vai mudando. Intersexo é quando tem os dois sexos. Porque é a forma de aceitação pela imposição, pela guerra, pelo sofrimento. Infelizmente é isso, porque são seres que pela forma patriarcal é algo errado, é algo que estão doentes, então vão passar por uma guerra. Então essa razão, essa emoção, ainda na humanidade, não é algo que vai acontecer por uma liberação do masculino ou do feminino, ou por uma ideia. É um novo ser que vai surgir. Só que esse novo ser, ele pode adentrar 10%, 20%, 30% aqui dentro de você. Vocês compreendem isso? E você, Diana, o que você fala? A avó vai falar com todo mundo. Oi, vó. Eu penso que no aspecto feminino, né, inclusive que estamos aí na era de Aquário, propicia um crescimento ou uma quebra de paradigma que todo crescimento não pode partir pela dor. Então, eu vejo que o feminino ele também tem a razão. Eu acho que está mais unificado o feminino do que o masculino. Quando eu penso isso, eu penso em função do zangão, né? Do macho da abelha, né? Que ele, quando é gerado, só é gerado quando lá dentro da câmara da abelha rainha não tem mais espermatozoide de macho. E aí, quando tem fecundação, nasce operária. Então, tem patrimônio tanto do macho quanto da fêmea. Mas o macho, ele só tem o patrimônio da fêmea. Então, eu acho que mostra pra gente que essa mudança toda do feminino, ele vai estar trazendo esse novo paradigma que é o crescimento não é pela dor. Não é mais pela dor, não vai ser mais pela dor. Aí você acha que o desenvolvimento do feminino vem para isso, para não ser mais pela dor? Como se fosse uma pacificação. Eu vejo que o feminino ele tem mais centrado o todo nele do que o masculino. Ou seja, esse novo ser que a senhora estava falando, eu entendo que ele não vem com a distinção bipolar de macho e fêmea, de masculino e feminino.
apesar de ter o sexo masculino e feminino. Ele vem mais unificado nesse sentido. A minha tá falando, você tá parecendo aquela professora que fica falando o povo chamado, então. Chamada oral. Oi, vó. Então, eu concordo um pouco meio com a Diana. Eu acho que o que vai vir não é mais a separação de feminino e masculino como a gente concebe. Eu acho que é um ser único, com essas duas, uma forma, não é característica, sensação, não sei, eu não sei como colocar em palavra, mas eu acho que o novo ser, ele vai vir com o equilíbrio desses dois lados. E acho que não vai ter que ficar, porque a gente fala ainda muito do feminismo, tem essa coisa muito regada da cultura, do que foi a nossa criação, de como foram as nossas mães, a gente ainda concebe esse novo feminino. E o masculino, a gente também, por história, a gente também não concebe. E aí eu vejo assim, nós temos a nossa cultura brasileira machista, mas existe outras culturas, que eu não lembro agora, eu vi uma história, que é bem matriarcal, que as mulheres que escolhem os homens, elas podem ir para casa dos outros homens, sabe essas coisas? Então, acho que também a nossa cultura tem que ser muito quebrada para que esse novo ser venha. Até porque muita mulher foi para a guerra. Tinha mulher guerreira, não sei se eu sabia disso. Sim. Tem muita mulher que... A avó tá com o menino Leonardo. A mulher, tudo que faz é pela emoção. Tudo que faz. Né, Guardião? Ela pode ser mais forte, ela pode ir para a guerra, ela pode lutar contra o fio. Ela faz por conta da comunidade, por conta do grupo. Vocês podem ver essas líderes que cuidam, né, essas líderes sociais, elas vão pela emoção. Vó, posso fazer um comentário? Infelizmente, o poderio do sistema que nós vamos entrar acaba, destrói. E também, eu quero que vocês compreendam que essa emoção não é só emocional, mas a emoção de ir. Vocês fazem as coisas pela emoção. Até como as mulheres se expressam pela emoção. Na Mineia. Val, posso fazer um comentário? Pode. Tem um ditado que atrás de um grande homem sempre tem uma mulher, né? É uma grande verdade, né? Porque tem a razão ali para fazer, para executar, com um general, mas tem a mansidão por trás que vai aconselhar aquela pessoa. Não, peraí, veja bem. Nossa, em qualquer lugar vai ter uma pessoa, uma mulher, para fazer a balança, né? Acho que e muitas vezes a mulher bota força nessa razão, porque o emocional da mulher é tão forte, a crença, nós não vamos passar fome. Vocês estão escutando? Hoje nós não vamos. Eu falava, vou fazer isso. Tinha uns 50, 60 escravos lá, a avó falava assim, eu não sabia nem onde a avó ia arrumar comida. Mas a avó falava, hoje vocês não vão passar fome. Todo mundo acreditava. Então é aquela coisa que se tem, que se coloca, a força da emoção, que bota também a força na razão para o homem acreditar. Na Mineia. Oi, Vô. Colocou lá o negócio na Mineia? Ah, tá, pode falar mesmo. Eu sinto, Vô, que nós temos essa frequência internamente, embora tenhamos uma identidade como mulher, como homem, mas a gente está caminhando para uma integração dessa energia, reconhecendo o meu melhor do meu feminino interno, como mulher, e o meu melhor do meu masculino. O que eu preciso desenvolver internamente para que o meu feminino possa estar em equilíbrio com o meu masculino? E eu sinto que o homem também está começando a fazer esse movimento, mesmo que culturalmente nós tenhamos uma sociedade machista, patriarcal, o homem também está se abrindo para esse novo. E digamos, esse encontro desses seres, e aí a gente está falando de seres que estão em evolução, eles são, o meu sentir desse despertar evolutivo que a gente está passando. Então, hoje eu me percebo, por exemplo, pessoalmente, como uma mulher mais equilibrada emocionalmente, mas
integrada no meu racional, na minha parte lógica, na minha parte objetiva da vida, pragmática. Então, se eu tenho como mulher que trabalhar o meu emocional, como a senhora estava falando, por outro lado, eu também posso usar a meu favor esse masculino que existe dentro de mim. Então, assim, eu sinto que essa frequência, ela anda junto, ela não é dissociada. Eu reconheço onde eu tenho que evoluir de um lado e que eu tenho que evoluir do outro. E quando eu faço esse reconhecimento, é como se a gente pudesse dar passos, né? Assim, dizer assim, eu estou caminhando no meu melhor. E aí a gente tem, por exemplo, muitas mulheres que elas estão tentando equilibrar esse processo, mas ainda é muito aguerrida, como a senhora falou, é muito emotivo, é muito emocional, mas a gente está passando por um processo ainda de transformação, que ainda vai levar um tempo. Mas eu acho que a gente está num despertar muito bonito ao mesmo tempo, sabe? Eu sinto que a gente está num despertar muito bonito. Até porque a mulher ela precisa se curar, tem que derrubar todos os paradigmas para ela poder ser esse novo ser, se tornar esse novo ser. Porque toda mulher sofre de amor. O grande conflito hoje desse feminino é o amor. O amor no ter. A mulher, ela, por isso que vai ter que derrubar tanto a mulher quanto o homem para vir esse novo ser. Vamos continuar com a postura. A menina Edna, se dá para falar agora, menina Edna? Consegue me ouvir agora? Dá para escutar. Tá. A minha falou, vó, não escutei nada. Como que a senhora escutou? Eu aumentei o máximo aqui, possível. Pode falar. Ok. Bom, o que eu me surpreende, na verdade, é que a natureza está sempre nos ensinando, né? Essa organização da natureza, dos animais, isso é tão antigo, e só agora que a gente está se alinhando, se preparando para poder mudando, tem que ter um trabalho para aceitar tudo isso, uma coisa tão lenta, que já naturalmente existe há anos e anos e anos, milhares de anos. Então, eu acho que tem muitas mulheres hoje que têm muita garra lá, minhas avós, o pessoal do sítio lá, já tinha uma certa... Mas eram pessoas, assim, casos bem... Existe hoje essas mulheres já com essa organização das abelhas, que é uma maravilha, das leoas, mas são poucos casos, na verdade. E onde existe ainda há preconceito, então é um trabalho muito lento, eu acho, ainda muito lento, mas que está acontecendo, né? E a gente tem que obedecer essa organização e essa transformação, e esse processo todo, esse tempo de cada um, de aceitar, para se alinhar tudo, vai levar muito, muito tempo. Mas que deve haver um alinhamento em tudo isso. Sim. Deve haver. Sim. Vamos continuar lendo a apostila, meu filho? Eu podia falar uma coisa? Pode falar. Eu também quero falar. Quando eu vejo, por exemplo, essa sociedade de formigas que só tem fêmeas, me vem à cabeça o seguinte, que como a nossa energia ficou muito desequilibrada para o lado patriarcal, do masculino, para ela se equilibrar, a gente vai ter que ter muito desequilíbrio agora para o lado feminino, para chegar no equilíbrio final. E até o que eu analiso, por exemplo, do vírus, hoje, o mundo só vai sair dessa se entrar numa economia colaborativa, que é a energia feminina. Porque não vai entrar. Porque a competição... não vai entrar. Mas eu acho que seria a ideia. Se quem quiser sair e começar a colaborar, que é uma energia mais feminina, conseguiria resolver esses problemas muito mais fáceis. Mas claro que como nós somos desequilibrados, por exemplo, eu vejo as mulheres desequilibradas porque todas sofreram, né, com o masculino. Ou ficaram muito mansas ou ficaram muito ativas, no sentido masculino, para ocupar seu lugar. Fica difícil achar o equilíbrio entre a razão emocional, justamente porque a gente vive, né, sendo bombardeado, sendo cortado. Então, vocês sabem, minha filha, que para espiritualidade, para quem fez o curso Cria-te na Luz, na época, para nós é uma soma não zero, porque tanto o homem quanto a mulher sofreram.
sofreram para se tornarem, para você ter os benefícios, vocês terem esse benefício dessa geração. Muitos guias espirituais, mestres, estão falando uma linguagem para que a humanidade possa entender que é um processo de limpeza que o planeta Terra está passando. Mas a avó ainda diz, num grupo fechado como esse, houve inúmeras limpezas e nem por isso o mundo mudou. Existe um controle que vocês vão ver mais lá para frente, nas leituras, existe um controle, e esse controle só vai mudar a partir de novas gerações. Os seus filhos, os seus netos, não é vocês que vão estar vendo isso. A proposta do Avatar é que vocês criem essa proximidade dessa consciência, 10, 20, até 100% do novo ser, para que vocês façam do núcleo exato, que é a família de vocês, um bem-estar mais equilibrado. Mas isso vai passar, meus filhos. Isso que tá, o planeta Terra vai passar. E o poder vai continuar. Quando vocês viram, quando nós juntamos 2 grupos, e vocês viram como começou o planeta, depois teve a necessidade do fogo, a necessidade do aço, tudo isso foi trazendo poder. O poder por um grupo, que é masculino. E a espiritualidade, ela ascensiona através desse poder. Existe realmente uma forma de compartilhar, uma prosperidade compartilhada. Mas a grande minoria que é poderosa não quer isso. Se fosse assim, meus filhos, vocês estavam tudo com os remédios que mais próximos de vocês iam estar com essas coisas, vocês iam estar com alimentos, vocês iam estar dentro da casa de vocês. Ainda não é assim. Então, esse modelo de planeta ideal ainda não vai ser curado com o que está havendo. Aí o povo fala, alguns mestres, alguns guias, isso aí é uma cura para o planeta. Meu Senhor, é uma ação e reação. Como vai ter 1, 2, 3 vezes. Vai ter, a Terra vai chacoalhar vocês, porque é ação e reação. Vamos continuar lendo, meu senhor? Posso perguntar? Pode perguntar. O vitimismo é uma forma de controle? Também. Então, eu acho que a mulher, ela se sente vítima, ela fica muito, se coloca subordinada. Então, ela teria que se libertar disso, né? Pode falar. Perfeito. Olha só, olha o que está acontecendo. A parte patriarcal percebeu que a grande população é feminina. Eles querem ter controle sobre isso. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão dando direito para as mulheres. Eles estão dando justiça. Olha, se o homem fazer isso com vocês, o homem vai... Mas, no fundo, não é. Não precisaria disso, meus filhos. Não precisaria dessa lei. É um controle. É para dizer, olha, nós estamos com vocês. Mas é fazer assim. Olha, vocês são meus escravos, mas eu estou dando comida aqui para vocês. Mas era lavagem de porco. Mas a mulher é que tem que se sobressair e procurar o caminho dela de uma outra forma, se colocando mais, eu acho. Eu vou te dizer de alguma forma. Ainda esse modelo que você fala ainda está distante, porque quando 5 mulheres se reúnem, uma quer matar a outra. É bem isso mesmo que acontece. Uma tem inveja da outra. Uma não... Olha, mas... O homem já não tem essa questão. O homem não tem isso. Mas é porque ele tem a razão, e a mulher tem emoção, né? Também. Mas eu acho que a mulher é mais acometida de orgulho, de inveja, talvez possa ser isso também, desses limites, né? Como é que foi agora que falou? Esse controle. Sim. É porque está no DNA de vocês, não é fácil. Mas quando ela entra nesse controle, ela está esquecendo do feminino e está entrando mais no masculino, né? Ela deixa... na liderança do masculino. A liderança do masculino.
Em Ela vez de fica acima de tudo isso. equilibrar as forças, ela faz uma força contrária. E aí que a gente perde. Sabe o que nós podemos fazer antes do cérebro? Fazer uma pesquisa o que as rainhas fizeram para a humanidade. As rainhas? Olha, as rainhas bagunçaram. Então, vovó, posso falar uma coisa? Alguém daqui foi rainha, vovó? Não, mas a avó sabe mesmo. Olha as rainhas, meus filhos. Quando a avó estava lá estudando as coisas, e a avó falou, mas por que esse povo botou essa rainha? Botasse um rei que ia ser melhor. Então, elas tanto levantam quanto derrubam, né? Sim. Pode ser as duas coisas, porque na época de Jesus Cristo, Maria Madalena foi a força de Jesus, mas também tem muitas mulheres aí que acabam com tudo. Então, Sim. tanto pode levantar quanto pode destruir. Vocês podem ver, olha, todo líder espiritual, vamos colocar assim, todo líder espiritual tem muitas mulheres, e as mulheres são ferronhas na fé. O líder espiritual pode ser aquele, mas as mulheres estão lá, que é aquela emoção pela fé. Aquela emoção pela fé. A avó a menina está falando de um episódio que ela colocou lá nessas coisas que às vezes ela escreve, que não dá muito certo, que ela falou de um líder espiritual, veio para ela a informação, porque a avó já tinha pego várias mulheres que tinham passado pelo processo do abuso sexual com esse líder espiritual. Ação de Deus, né? Ah, meu filho, acho que veio umas 10 mulheres contra essa contra mim. Oh, você não está sabendo nada, porque nem é. Então, deixa, quando a notícia espalhar, vocês vão ver. Então, não tem essa dosagem de ver além do que se apresenta. A mulher só vê aquilo. Ela não tem a visão de ver além do que se apresenta. Quando ela vê, ela é enfeita de bolinha cor-de-rosa. E ela acha o homem melhor. Uhum. Quer um homem. Mas é que esse daí, vovó, ele era um líder espiritual, então eu acho que elas acreditavam na parte espiritual dele. Por isso que muitas defenderam, né? Acredito que seja isso. Estavam subordinadas a uma crença espiritual. É por isso que a avó falou, eu não quero que vocês limitem, porque cada um de vocês amplia essa mandala. Vocês têm que ampliar isso. Não é o que a vovó Maiaconga fala, que o caboclo traz. Vocês vão ampliar isso. Então, vamos ler, meu senhor? Vovó, posso fazer um comentário e uma pergunta ao mesmo tempo? Esse nosso grupo está igual às formigas, né? Porque é o tanto de mulher e o tantinho de homem que tem. Em todo lugar é assim, né? A gente vai assim, tem menos homens que mulheres mesmo. Então, mas eu tenho percebido que as mulheres buscam mais o espiritual do que os homens. Ah, sim. Porque tem um desequilíbrio emocional maior? Não sei se poderia dizer isso, porque eu também tenho clientes homens que têm as mesmas queixas das mulheres. Então, porque a mulher, ela tá nessa posição hoje de resgatar algo do passado, porque lá no passado antigo, né, tinham as deusas, mulheres, e os homens eram subordinados a elas. Depois, as mulheres, por uma medida protetiva, segundo o Sr. Sete, né, nos passou, o homem tomou essa posição e a mulher ficou sob essa submissão, né? Então, eu acredito assim, sempre vai ser dual, né? Esse equilíbrio entre masculino e feminino. As mulheres têm um papel maior nisso, por isso que elas estão buscando mais para poder trazer esse equilíbrio do masculino, do feminino. Não sei se eu estou sabendo colocar isso, mas... A mulher, ela é a sensibilidade, então fica mais fácil atingir essa sensibilidade. Mas vamos falar no passado, os mestres da Umbanda encarnados eram todos homens. Porque no firmamento, na época
precisava se firmar na vibração de caboclo. Então, não se admitia mulheres como dirigentes espirituais. Dizia que o sangue que jorrava da mulher era algo que contaminava o congá. Então, quando a mulher ela tem essa sensibilidade, elas têm que ser domadas por uma força masculina. Você sabe muito bem disso, que o guardião 7 está na sua bota. Da mesma forma que essa menina. Quem que se apresentou primeiro? O guardião 7. Então, tem que vir essa potencialidade masculina, porque senão vocês viajam demais, vocês são muito sensíveis. O guardião 7, ele está muito na vibração do Avatar 2.0. Você não pode ficar fazendo castelo. Não tem nem mulher padre. Então, vocês sabem, mesmo, que teve umas histórias aí de uma mulher aí que foi papisa aí, da Igreja Católica. Muitos falam que é mentira, mas é verdade isso. E ela se vestia de padre só, como se fosse homem? Ela se vestiu de padre, aí daí danou tudo. Rapidinho, tem até um filme contando a história dela. Ah, tem um filme? Tem um filme muito legal, muito interessante. Desculpa, vou... E aí, o que aconteceu? Ela se apaixonou, porque, meu filho, a mulher, quando se apaixona, acaba com a missão. Ela se apaixonou por outro padre. Pronto. A avó não sabe, deixa eu ver com a menina. Ela se apaixona por um guerreiro, ela se apaixona por um guerreiro. Tinha que ser um guerreiro, né, minha filha? Eu não lembro assim direito a história, ela se apaixona por não um padre, é um outro... E aí ela engravida dele. E aí então, ela tinha que ser um guerreiro. Vocês acham? A avó, deixa eu contar uma história para vocês. A avó gostava dos escravos reprodutor. A avó não gostava de escravo que trabalhava no canavial porque tinha perna fina. A avó gostava dos reprodutores. Os reprodutores não gostavam da avó. Isso é característica masculina ou feminina, vovó? É porque o reprodutor era mais forte, então a avó inventava que ia libertar a avó. Ah, entendi. O nome do filme é Joana, a Mulher que Foi Papa. Joana, a Mulher que Foi Papa. Então assista isso quando vocês puderem. Então vamos continuar a leitura. Não quero levantar a importância de apenas um tema para ser desenvolvido entre todos aqui, como, por exemplo, do tal encontro com o feminino ou honrar o feminino, como dizem em outros grupos. Ir além do que se apresenta. O macho do reino animal precisa ser mais forte, robusto, corajoso, possuir atrativos de beleza, demonstrando cores ou outros atrativos ornamentais, e ser capaz de proteger a família, que são atrativos para seduzir uma fêmea. Na natureza, existe uma seleção natural das espécies, sendo que a fêmea procura seus parceiros, a fim de conferir a sua ninhada com os melhores padrões de força e beleza, visando assim longevidade e preservação de sua espécie, já que seus filhotes poderão copular no futuro através da mesma seleção que o gerou. E sempre foi assim. O pavão, olha o pavão, né? Aí tem aquele dragão, como chama dragão? Komodo. É, o dragão, ele vai lutar contra o outro para conseguir a fêmea. Tem muitos pássaros que ficam dançando, os machos dançam para as fêmeas. Eles que dançam para as fêmeas. Faz adornos para o ninho. Faz adorno pro... Então, vocês estão vendo? É uma forma da fêmea escolher ele. Mas também, no ser humano é assim, reis e rainhas. Reis e rainhas. Muitos reis queriam, que nem a avó via lá o homem mais velho escolhia os homens que tinham isso aqui, poder, para casar com as filhas dele. Aí começou a vir o poder. Vamos continuar.
No passado, os seres humanos eram nômades, porque eles viviam de recursos naturais e animais, e com o tempo esses recursos iam se esgotando. E para perpetuar a espécie, ele também procurava parceiros com capacidade para a defesa do grupo e atributos para a época. À medida que o homem foi ficando mais sedentário, constituindo sociedade, essa necessidade de proteção não mais existia, fazendo com que o homem criasse padrões sociais de aceitação em seus parceiros para se relacionar e preservar sua espécie. Iniciou-se então a procura de um padrão de beleza. Mas quem estabeleceu esse padrão? Peraí, então, falando dos 6, tinha que proteger, que nem quando a avó morava com o pai e com a mãe, na aldeia, as mulheres que cuidavam do plantio, as mulheres que cuidavam de semear o plantio, que cuidavam da comida. E eram as escolhidas aquelas que cozinhavam melhor. Nem meu pai queria que a avó casasse com outro guerreiro, porque o outro guerreiro tinha muitos escravos. Olha só, tinha muitos escravos, por isso que ele queria que a avó casasse. Os homens ficavam o tempo inteiro sentados conversando, ou iam caçar. As mulheres não podiam ficar sentadas na roda dos homens. Mas quem que dava o sustento, quem dava essa formação para o homem? As mulheres. Mas com o passar do tempo, os habitantes do planeta Terra não precisavam mais mudar, né? Porque tinha que mudar por causa do frio, por conta que não tinha alimento, às vezes não tinha água, não precisou mais fazer isso. Começaram a ficar sedentários. Aí começou um outro padrão. Pode continuar. Bom, eu posso continuar. Mas quem estabeleceu esse padrão? Ele é conhecido pela classe hegemônica. Entre 1300 e 1600 anos, uma mulher considerada bonita, dentro dos padrões de beleza, tinha que ser rechonchuda, voluptuosa e obesa. E sabe por que homens e mulheres eram obesos? Porque não existia uma forma de conservar os alimentos. E quem tinha essa comida e comia mais eram os nobres e ricos, porque era a classe detentora do poder. Vocês podem ver, os pobres, os agricultores, uma boa parte dessa alimentação dava para os reis, que comiam muito. Vocês podem ver no filme, aquele banquete de comida. E na hora que botava ali para os pobres, fazia as guerras, como que vocês falam? Os gladiadores, as guerras entre homens, e jogava comida para os pobres, porque não tinha como guardar como vocês. Então, eles eram o quê? Extremamente obesos. E muitos homens, percebendo esse poder das mulheres, das rainhas, punham aquela cabeleira. Vocês lembram? Vocês já viram as cabeleiras? Tinha aquelas formas, como se fala, muito educada, muito... Como que é, Guardião? Cortês, né? Muito cortês. A corte. A corte. Então, tudo isso foi... isso é na época do renascencista, né? Porque 1300, 1600, vocês podem ver os quadros como eles eram. Elas eram deitadas, aquelas gordas deitadas ali, porque não tinha como guardar comida. E eles que detinham o poder de todo o planeta Terra. Pode continuar outra pessoa. Existe uma liderança mental que paira na humanidade, onde o homem macho é o rei de todo o planeta e suas leis, e a mulher sua subordinada. O ser inferior que só serve para gerar novos seres no planeta. Será que não existe uma forma de um homem ou uma mulher acoplar essas consciências? Esse tema iremos desenvolver na próxima aula. Cérebro, o labirinto das transformações na humanidade. Por quê? Porque tudo está aqui. Tudo na mente. Tudo está na mente. Por mais que vocês falem de feminino, fez aquele círculo de mulher, ficam dançando pelado ao redor da fogueira, vocês louvam esse feminino, a cabeça não trabalha para isso.
A cabeça não está enraizada ainda na fortificação da comida. Menino Leonardo, sabe por que a avó pediu para não fazer a limpeza hepática? Porque o que a avó percebeu? Porque foi feito a menina Cadê a menina Isa Correia? Ela está aí? Tá. Fala alguma coisa, menina Isa Correia. Estou aqui, vovó. Estou aqui, estou ouvindo, sim, desde o começo. Salve, vossas forças, salve a todos. O que você achou da limpeza hepática? Então, vovó, eu achei que deixa a gente bastante vulnerável. A princípio, né? Mexe mesmo, achei que foi ótimo, foi bom, se é para fazer limpeza, faz a limpeza, mas a gente acaba baixando bastante a imunidade, para que possa sair todas as impurezas, né? E depois a gente acabou vendo que sai algumas... Tudo isso é avisado por eles, mas a gente viu que algumas coisas a gente passa a ter depois. Coisas que a gente não percebia, coisa que a gente não sentia, e tanto que por isso nós não fizemos a segunda. Então, por quê? Porque esse povo que faz a limpeza hepática já trouxe a fé e a mente para uma alimentação natural. Que essa menina, ela fez a limpeza hepática, terminou a limpeza hepática, ela pediu para o guardião fazer o churrasco. Vocês estão entendendo? E antes de começar a limpeza hepática, também o guardião está falando que antes também fez. Aqui, o pai dela, a mãe dela, os avós, a linha ancestral era carnívora. Tá, agora eu vou ser vegetariana e vegana. Então, isso tem que... A mulher tem que ter aqui e aqui. Aí vai. Aí se consegue. Você entendeu, meu Leonardo? Por que a avó falou? Entendi. Tem que dar continuidade, né? Porque tem que ter aqui e aqui. Se aqui funciona e aqui tá bem, pronto. Se vocês comer carne, meu filho, não dá. Não é milagre. Então, vovó, o que eu conversei com a menina é que, assim, 99% das pessoas que fazem essa limpeza, vamos dizer 90%, são vegetarianos. E o que eu falei para ela, assim, quando ela me falou de churrasco, eu me matei de rir. Só que nós somos carnívora mesmo. No dia seguinte, ou 2 dias depois, eu também fui comer carne vermelha, porque já fazia uns dias que eu não comia. E isso me deu uma reação muito doida. E aí, depois a gente comentando sobre isso, nós não fizemos nada de diferente, a não ser comer a carne vermelha. E que deu uma baixa reação. Porque a carne vermelha, ela está encurtida na célula dos 6. O primeiro homem que conseguiu fazer uma arma foi para matar a fome. Foi para matar a fome. Isso está encurtido em todos vocês. Por isso que essa egrégora não é contra nenhum tipo de alimentação. A única coisa que essa egrégora é contra é vocês escutar seres outros planetas para reger a regência da matéria aqui, sem eles saberem, ou vocês descobrirem, o domínio que vocês têm que ter dessa matéria. Porque não adianta um ser lá do outro planeta vir falar com vocês, se vocês que são agentes da vida aqui. Então, essa cumplicidade da matéria, ela entra, como vocês falaram, razão e emoção. Essa razão e emoção não pode se degladiar. Essa perfeição que existe na natureza não tem emoção e razão, mas a matéria tem. Está tudo aqui. Então, quando o avatar de vocês vier trazer algo para vocês, se vocês não sentirem aqui, a mensagem se vai. Por isso, meu Leonardo, que a avó fala assim, fala para o meu Leonardo para amanhã não fazer agora. Porque o próprio organismo, que a menina sentiu muita energia sem o alimento. Ela falou, olha, avó,
percebendo que não é o alimento que me traz energia. Isso ela percebeu, razão. Mas e o sentir dela? Eu acho que eu preciso comer uma carninha. Porque o estômago falou, eu preciso comer uma carninha. Aí bagunçou a limpeza hepática. Mas, vó, então o correto seria o seguinte: o protocolo da limpeza, fazer a limpeza hepática e após manter uma dieta à base de vegetais, seria o correto? Se tornar vegetariano ou vegano, não comer mais carne vermelha. É isso aqui. É isso aqui. E é super Alguém de pra vocês gente. aí é vegetariano ou vegano? Vó, eu não sou, não. Eu sou completamente carnívora. Mas depois que eu saí do abrigo, eu não tenho mais como cozinhar. Então, já tem 23 dias que eu não como carne. E eu tô para morrer. Tô igual a Márcia. Eu quero um churrasco, eu quero um bife. Eu fui vegetariana por 2 anos. E parei, e voltei a comer carne por conta da doença. Que a nutricionista e tal acharam que eu tenho que comer carne pelo menos 2 vezes por semana, carne vermelha, né? Mas eu sempre fui assim desde criança, eu nunca gostei de comer carne. Eu fui forçada a comer carne até os 12, 15 anos mais ou menos, a minha mãe me obrigava a comer, porque eu não gostava. E aí, para eu me tornar vegetariana foi muito fácil. Então, agora voltei a comer carne. Eu digo para você, eu digo assim que eu sinto que eu tenho que comer por conta, né? Disso que tá de eu me fortalecer, sei lá, mas eu estou pensando em voltar a ser vegetariana após tudo isso. Eu ainda vou. Mas você já tem esse sentir e fica fácil. O menino Lucas também fez a limpeza, para ele foi fácil. Por quê? Ele não come carne. Não, eu também tinha uma vontade, eu comecei a sentir a necessidade de não comer carne. E aí, ano passado, eu fiz uma limpeza hepática também e parei de comer carne vermelha. Então, aqui em casa, a gente tem um frango, às vezes. É carne. Você não vem me enrolar porque é carne. Mas eu senti também uma necessidade de volta e meia de comer carne vermelha. É isso que eu quero dizer. Eu fiquei com anemia, por exemplo. Então, eu sentia. Então, meu corpo precisa, apesar de eu não querer comer, eu preciso comer. Eu não sei, eu estou nesse conflito atualmente. Vó, eu fui vegetariana por 10 anos. 10 anos eu fui vegetariana. Voltei a comer porque eu tive um problema de hipoglicemia e uma deficiência muito grande de B12. Eu fiz a reposição e aí eu voltei a comer. Mas eu como muito espaçadamente, mas eu estou fazendo outra coisa. Eu estou fazendo jejum de 16 a 18 horas, 4 ou 5 vezes por semana, para dar uma aliviada no corpo, nas células todas. Então, eu fico de 16 a 18 horas sem comer praticamente todo dia para dar mas eu como carne com a consciência muito ruim. Eu vou parar em algum momento, mas eu vou na hora que eu tiver a minha casa, que eu puder fazer minha dieta. Mas por enquanto eu estou comendo, infelizmente. Vocês percebem essa luta constante? Porque isso está alinhado à história do planeta. Porque antigamente o povo só tinha coisa da terra. Aí vem aquela parte oculta do planeta. Quando houve a necessidade, porque o gado começou a dar moeda, aí começou a trazer informações para vocês da carne. Mas antes todos eram vegetarianos, não tinha carne. A vovó tinha carne. Vovó, deixa eu só falar uma coisa que o pessoal está falando aí em relação a querer comer alguns determinados alimentos. Às vezes o corpo da gente, ele fala. Às vezes você olha para um alimento, você fala, nossa, saliva na hora, né? E não é um alimento que você come todo dia. Então, tudo bem. Aquilo é o corpo te avisando que, olha, esse alimento vai te fazer bem. Come ele. Agora, se você todo dia quer aquele alimento, não fica sem ele, aí já não é legal. Aí já é uma dependência do corpo em relação a ele. Mas se você vê um alimento e ele, nossa, você olha assim para ele e fala, nossa, vou comer uma fruta ou um pedaço de carne, come sem culpa. É teu corpo falando que você está precisando dele.
Então é uma dica aí. A menina não tem culpa nenhuma. Essa menina, essa aqui então, essa aqui não tem culpa nenhuma. Mas eu também não tenho não, vó, como de boa. Cheguei numa idade que, vem cá, se eu quero comer, eu como. Vocês podem ver que... Você quer falar alguma coisa? Pode falar, Guardião. Não, é que assim, essa limpeza hepática não precisa ser vegetariano ou vegano extremo. A carne de peixe, de frango e o ovo pode incluir, porque não tem tanto dano. Não tem tanto dano para essa dieta. Agora, a carne vermelha, com certeza. Então, para quem já está acostumado a comer, é que a menina nem carne de frango ela gosta, ó. Ela gosta só de carne vermelha. É carnívora. Acho que ela, lá naquele parte lá de trás dela, ela vivia na casa de saldeiro, tem que pegar tudo para comer. Ela gosta de comer peixe raramente também. Então, para quem está acostumado com esses alimentos, essa limpeza hepática é boa. Mas eu não recomendo nessa época de coronavírus também, não. Meu filho, não é isso. O danado é a carne, né? Mas, meus filhos, por que a avó está falando essa parte de alimentação? Essa parte feminina e masculina. Tem croata. Imagine o feminino e o masculino como é que tá. Vó, eu acho, é que eu estava no trânsito e não pude falar. Eu acho que para que venha esse novo ser, eu acho que nós somos, vamos dizer assim, nós temos que mudar. Quer dizer, nós estamos tentando mudar. Mas assim, tanto o homem como a mulher, porque eu posso ter sido homem em outra vida, e com certeza fui, mas enfim, eu acho que a gente tem que ter a essência masculina e a essência feminina em equilíbrio dentro da gente. Trabalhar isso agora para esse próximo ser que vem através dos nossos filhos, os netos, e assim, porque lá na frente vai ser a gente também, né? Olha, foi até bom você tocar nisso. Olha a geração que está surgindo dessas mulheres fortes. Tem muitas mulheres tem muitos filhos que não querem casar. Processos matrimoniais. É um número grande hoje, muito grande. E são cobradas, né? E as mulheres são cobradas, que não querem ter, por exemplo, que não querem casar e que não querem ter filho. Elas são cobradas. A avó conversou com o moço do Japão que eles não querem casar, não. E os homens estão se reunindo. Não tem o circo das mulheres, tem o circo dos homens agora. Tá vendo essa separação? Tudo que separa tá errado. Tudo que separa não é dessa forma. É se reunir. Agora nós vamos ver na comunidade, que tem, né, Menezirzinha? Naquele lugar que vocês foram, porque a menina estava louca para ver como que era essa comunidade, eu queria que ela fosse. Então, tem umas comunidades lá em Minas Gerais, só de mulher. Nossa. Existe isso, só de mulher. Elas ajudam umas às outras, ajudam no trabalho, ajudam na comida. Tudo isso. É uma separação. Tudo que separa está errado. Por isso que essa egrégora é contra essa coisa da alimentação dos veganos, porque fica naquele grupinho fechado, ou ajudando os animaizinhos. Não é assim. É na confluência de tudo. Ô, vó, eu posso falar um pouquinho? Deve. De uma experiência minha. Porque, assim, essa história do masculino e feminino. Aqui em casa, por exemplo, quando a gente teve a Luana, é engraçado que ele teve a iniciativa de fazer a primeira troca da fralda. E eu permiti isso. Então, ele tem esse cuidado que às vezes eu não tenho. Assim, a atenção que ele dá. A questão do feminino dele é muito forte nele. Que nem aqui. Se o guardião não vai para a cozinha, não tem comida.
Ele também às vezes vai para Ué, eu estou falando a realidade, não estou entregando, estou falando a realidade. Se você não for para a cozinha, a menina só vive lá de espiritual. Se você não for para a cozinha, ninguém come. Então, existe isso, existe essa parte, mas ainda não é o modelo ideal. Porque não é um que completa o outro. Imagina esses novos seres juntos. Como é que vai ficar o planeta? Aqui na Europa é muito comum para os pais homens, estarem com as crianças, de pegar e sair. Você vê é uma coisa que me surpreendeu quando eu cheguei aqui. Homens, pais com os filhos, andando nos parques e tal, sem a mãe. Aqui nos Estados Unidos também, desculpa te interromper, é normal, os pais e também se divide as tarefas, é normal. Aqui também. Então, agora imagina esse país que todos vieram, podem estar vivendo em outro lugar, mas que vieram, que existem muitos lugares extremamente... Minas, que a menina... Minas é um país patriarcal. É, completamente. E que tem muita mulher. O lugar que tem mulher. Está bem longe de um equilíbrio. Esse país de vocês é extremamente patriarcal. Precisa de mudança de mentalidade. Por valores. Divide tudo, está dividindo tudo. Então, a ideia principal agora é que vocês olhem, que como a avó falou, vocês vão começar a nadar contra a corrente, para prestar atenção. Então, veja a história de reis e rainhas, veja esse filme que a menina Natasha falou aqui para vocês. Comece a compreender o que a mulher no poder faz. Vó, eu gostaria de colocar aqui que poucas pessoas sabem das histórias dos países africanos, né? E eu faço muita palestra sobre essas questões, eu estudei muito. Então, tem a rainha Ginga, que foi uma rainha de Angola. Danada! Tem um filme, danada mesmo. Ela foi tão danada que ela foi capaz de matar o irmão para ficar no lugar, porque ela era contra os portugueses invadirem Angola. Isso estou falando lá de 1600 anos, né? Então, ela foi uma mulher que se vestiu de homem durante um tempo no comando dela, e ela teve e se disfarçou, né, e matou muita gente, foi extremamente violenta, foi extremamente masculina, e depois ela se revelou como mulher, e como um rei tinha direito a ter 12 homens, ela também queria ter, um rei ter direito a ter 12 mulheres, ela também, como rainha, teve 12 homens. Então, é uma história muito engraçada dessa inversão, que por mais que ela acreditasse naquela causa, que era uma causa nobre, de não deixar os portugueses invadirem Angola, mas ela foi extremamente masculina. Então, é interessante realmente a gente estudar sobre essa questão das rainhas, porque é aí que está o nosso desequilíbrio, que a gente está o tempo todo nessa coisa de que ou eu sou extremamente forte e organizada e tenho um lado razão, ou eu sou extremamente emocional. Então, esse equilíbrio, eu acho que é a busca desse novo ser. Porque quando a mulher tem poder, ela quer ser mais que o homem. E o homem o que quer? Guerra. Essa é a questão. O povo fala, como que o povo fala? Não briga com uma mulher, como que o povo fala, Guardião? Eu sei o que eu falo. Então fala o que você fala, que eu sei que fala certo. Doido é o homem que se mete com uma mulher, quanto mais 2 ou 3. Porque ela consegue ser mais. Esse disparate precisa, dentro do avatar, ter um eixo, para que não exista essa dor do desenvolvimento. No cérebro, vocês vão estar entendendo como é que essa transmissão acontece, tanto pelas pesquisas que vocês fizeram e pela conclusão que a vovó vai trazer nas escritas de vocês. A minha está falando que a humanidade está perdida. Houve a necessidade de descobrir o fogo. Houve a necessidade do fogo ser firmado na terra. A menina, ela gosta muito de teoria da conspiração. A avó fala assim para ela, você para com isso. Porque ela fala, vó, por que
esses seres tão antagônicos surgiram dessa forma no planeta? Aí ela já começa com as teorias dela de conspiração, que a avó falou para parar com isso, que nós não estamos falando isso. A avó só está comentando o que está falando. A partir do momento que tudo veio criado, foi criado nas águas sargadas, e não houve um combate, mas houve uma evolução permanente dos melhores, é isso que tem que acontecer na nova leitura do sentir de vocês. Nada foi luta. Nada, não foi uma luta. Quando lá, tudo lá nas águas sargadas, foi tudo homogêneo. Todas as transmutações do ser da água que veio para a terra, não houve luta. Então, tem que ser algo pacífico dentro de vocês. Porque senão as mulheres vão começar agora a bandeira e sai pela rua do feminino. E essa não é a ideia. Tem que ser uma transformação em vocês homogênea, para que vocês possam transferir isso para os seus. Porque vocês transferem isso, mesmo vocês que não tenham filho, vocês estão transferindo isso para novas gerações. São polos ampliados dessa nova consciência. Então, vocês ampliam isso. E vocês vão passando para todos. Tá bom, meu senhor? Só uma coisinha, eu sei que a senhora quer ir adiante. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, eu diria assim, que tem jeito, sim, é que a gente aprendeu muito a ver só os defeitos, né? Eu digo isso tanto dos homens quanto das mulheres. Eu acho que quando a humanidade aprender a ver mais as qualidades do que os defeitos, isso vai se equilibrar um pouco mais, né? Acho que a gente está muito acostumado com isso. E foi ensinado assim. Foi ensinado assim. O melhor é aquele que ganha a medalha de ouro. Então, tudo isso tem que começar a mudar na cabeça de vocês. Senão vão ter mulheres muito cansadas, mulheres que não querem fazer mais sexo. É o que está acontecendo, vocês estão tudo cansados. A cara de vocês. Verdade. Porque estão usando a energia emocional em demasia. Vocês trabalham melhores, vocês fazem melhor. Isso é fato, meu filho. Mas estou cansada aí. Tem receita para se trabalhar isso, vovó? Tenho, aqui, ó. Na mente, tudo é na mente, eu sei. A gente resolve as coisas na mente. Mas o equilíbrio... Nós precisamos derrubar esses paradigmas que vocês têm para nós poder a mente começar a vibrar algo diferente. Eu sempre falo que a gente não pode se agredir, né, vó? Eu acho que a gente tem que... você não tem que se agredir para você agradar o outro. Tem formas de você... Isso eu aprendi, né, vamos dizer. Mas, assim, a gente não precisa deixar de fazer o que você gosta, fazer o que você não gosta por causa do outro. Você pode se expressar sem se agredir. E é muito difícil. Minha filha. E é muito difícil hoje para a humanidade masculina reverter essa coisa que é a mulher. Como se fala, guardião? Mudar o padrão social que foi atribuído ao sexo feminino. Né? É muito difícil para o homem, porque ele que tem que fazer tudo ainda, por mais que não exista mais essa frequência no planeta, mas ainda a mulher busca no homem esse todo. Essa é a verdade, até na relação sexual. Então, tem muita coisa no cérebro de vocês que tem que mudar. É o que eu percebo, vovó. Se a coisa não levantou, não serve mais para mim. Então, é a responsabilidade do homem, não é os dois que estão ali. Então, tem muita coisa que tem que mudar na cabeça de vocês. É o que eu percebo, vovó, que, por exemplo, assim, outro dia eu estava vendo uma aula online sobre a questão de como é que é a genitália por dentro da mulher. Não a questão da vagina, do útero, mas a questão da vulva e o clitóris.
Então, e as mulheres não conhecem, assim, a grande maioria das mulheres que estavam lá online, eles não conhecem. Nós não conhecemos a verdade. Então, a gente não sabe o nosso prazer. Então, por isso que dá esse problema. Porque na época da avó da matéria, as mulheres tinham que sentar assim, com as pernas fechadas, e falava que aquilo era pecado. Tá vendo? Tem muita coisa na cabeça de vocês, não dá para vocês falar de feminino. O meu pai, vovó, falava para mim assim, ó, eu não quero que você case e seja feliz, eu quero que você seja feliz. Porque ele não contava história para mim, ele contava história de tudo, mas não me contava história de conto de fadas. Eu dizia para ele, por que não me conta? Não, eu quero que você tenha um pouquinho de razão na sua vida. Pare de ver tantas histórias de contos de fadas. Então, acho que é isso, a gente tem que virar um pouquinho essa chave. De ser feliz com a vida, independentemente se você está com amor ou não, e seguir ela, entendeu? E as mulheres têm que se casar para ser feliz, ter um homem para ser feliz. Isso aí a gente tem que derrubar, são muitas coisas. Ser mãe, o que é, menino Leonardo? Pegando um gancho do que a Graça falou agora, desse programa que ela viu, foi até o Lucas que recomendou, é uma série que tem no Netflix, da Gwyneth Paltrow, ela tem uma empresa, aí tem um programa que fala só sobre a genitália, sobre a mulher, sobre os pontos. Nossa, eu vi junto com a Viviane, ela amou, ela achou muito interessante. Assistam então, mulherada, assista para ajudar nós quando nós vamos falar de cérebro vocês. É muito interessante. O meu nome, Leonardo? Eu vou passar para vocês no grupo. É Goop, é uma empresa da Gwyneth Paltrow. Goop é G-O-O-P. Mas eu passo para vocês no WhatsApp. Ok? Que bom, que bom. Bom, então é isso, meus filhos. Olhar, por isso que vocês têm que ser aliados dessa natureza. Prestar atenção nos sinais da natureza, porque a natureza é organizada. Até o reino vegetal, vocês não imaginam a organização que tem. O vegetal é o único que tem a liberação do tempo lunar. Outra coisa também que o patriarcado trouxe para vocês, esse tempo solar, que também lá na frente, depois que nós estudar sobre o cérebro, nós vamos entrar nesse tempo solar para vocês começarem a entender um pouquinho mais tudo sobre isso. Vovó, vem uma coisa na cabeça Posso fazer agora. uma pergunta? Opa. Desculpa, Leonardo. Pode fazer. Pode fazer. Faz, depois eu faço. A gente estudando essa primeira parte, fiquei com um questionamento muito grande. Por que os homens, né, assim, os homens no sentido de ser humano, ele se estudou tanto, os biólogos, cientistas, se estuda tanto a natureza, se estuda tanto o comportamento dos animais e não absorveu isso. Porque não tem poder, é de graça. A pessoa, se eles dessem todas essas informações para vocês, que vocês poderiam se curar com ervas, cada um ia plantar lá no seu lugar. É por conta do poder, é por conta do machado, por conta do fogo. Menina Cíntia, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você acha que você entrou na vibração desse seu ex-companheiro? Tão diferente como você, ele parece um... A mulher mais velha. Não, que homem mais velho. A mais velha. Como é que vocês falam? Deixa eu ver com a menina. Um ogro. Não sei, eu acho que para quebrar um pouco do meu lado masculino. Ou para fortalecer o seu lado feminino. O meu feminino, fortalecer o meu feminino. Pela razão. Sim. Pode falar, Leonardo. Bom, quando a senhora falou que os grandes mestres, né, eram homens na Umbanda, né? Em que momento a espiritualidade não poderia chegar nesse momento? Oh, peraí, tem que ter mulher aqui também. Está errado isso? Entendeu a minha pergunta? Poderia ter acontecido isso ou não? Nós que temos que descobrir e mudar a regra para mudar a cabeça de todo mundo. Porque na minha cabeça,
Poderia vir Rubens Saraceni, vir o guardião dele e falar, ó, nessa casa aqui tem que ter mulher também. Dá uma diretriz, falar, ó, vocês estão com a cabeça errada. Entendeu meu ponto? Hoje quem comanda o centro do Mago Saraceni é a filha dele. Mas sabe por quê, meu Leonardo? Porque isso já estava escrito lá na história. Porque quando os padres começaram a trazer toda a doutrinação para a humanidade, também trouxe esse poder para todas as outras religiões, infelizmente. Só que agora está mudando porque eles estão necessitando desse grupo feminino. Naquela época não podia fazer isso. Era realmente contra. O W. Matheus Silva, que é um grande também mago, que é o que a mina mais ou menos segue, não aceitava a mulher. O kardecismo, porque o kardecismo mesmo, aquele fechado, não esse que vocês estão vendo aí, que está misturando agora, está se amplificando para tudo. O kardecismo foi uma ordem patriarcal. Foi uma ordem separatista. Até por causa da época, né, vó? Que era eles que mandavam. Até por conta a mulher não tinha pita de nada, né? Era amém, amém, amém. Até por conta da época. Então, muito do que nem a menina colocou, qual que foi aquela história que ela colocou? Não foi história. Ela falou sobre a supremacia branca. Ou sobre os mestres ascensionados. Por que brancos e bonitos? Vocês nunca viram? Como é que pode ser isso? Isso é uma ordem patriarcal. Então, o que está acontecendo que o povo começou a ver que os umbandistas não estavam querendo mais incorporar. Mas para que vai ficar incorporando só para saber de erva? Aí começaram a vir informações dos estelares. É para rebanhar novamente o povo. Não é preto velho, não é mais. Agora os mestres estelares, que é uma forma de rebanhar. E começou a separar. Então, nós precisamos desse poder. O que você ia falar, Diane? Não, eu falei, então, um novo arquétipo, uma nova abordagem. Eu entendi agora. Porque é para rebanhar. Tanto a aparição de seres extraterrestres, isso é uma coisa que, para quê? Tipo, eu gosto, entendeu, de conversar com o pessoal lá de cima. Se eu tenho oportunidade. Mas, eu sei disso, por isso que eu chamei você. Mas é a questão mais... por quê? Eu não entendo por quê. Se hoje nós temos que estar mais aterrado, mais vivendo o momento, por que a gente tem que buscar referencial fora do planeta? Por que a gente não pode buscar um referencial aqui? Né? Por que está tendo tanto... É o poder. Para tirar mais vocês da responsabilidade que vocês que são autocriadores do planeta Terra. Mas o povo também gosta muito, né? Mesmo nos centros que são de Umbanda e kardecistas, mesmo nessa... Minha filha, olha, tá difícil acontecer no casuar. A avó nem pode falar sobre... A avó não vai falar isso em outro lugar. Por isso que teve que separar a egrégora, cria, tira a luz, porque não tem como. Entendi. Se a avó for falar isso dentro da igreja, vai botar a avó na fogueira. Não se entende. Ainda é melhor de falar de coisas fora, não de coisas dentro, sendo que vocês tiveram provas de animais que se aproximaram de vocês, de insetos. Estão falando com vocês. Agora, é certo, a avó já falou, o planeta Terra está se regenerando nesse tempo que todos estão nesse período aí dessa doença. Isso é certo, o planeta está se regenerando. Onde não tinha peixe, está tendo peixe, a água está mais limpa. Então, mas é poder sobre a multidão. Por isso que essa egrégora fala para poucos. Porque quando vocês desencarnar, vocês já vão para aquele grupo. Porque a avó foi assim, a avó quando entrou lá, mas não dá não. Eu não vou ficar deitada nessa cama, não. Aí já falei com o Pai José me levou para ver o universo, o planeta. Vocês vão para esses planos que existem.
Muitos acreditam que vão desencarnar e sentar à direita de Jesus Cristo, vai sentar e vai ficar lá escutando as parábolas de Jesus Cristo, porque não tem mentalidade para ver que o planeta Terra é um grãozinho no meio do universo. A mente ampliada na matéria amplia também no espírito. Aí nós vamos se encontrar tudo para conversar, para falar das coisas. Tá bom, meu filho? A avó agradece imensamente esse encontro. O que foi, minha filha? A avó não vai fazer, não. Eles estão tão bem que a avó não vai fazer, não. A avó ia fazer, que se começar, a avó pegou o pito, se começasse com muito mimimi, a avó ia fazer meditação. Mas olha, meu filho, eu sei que vocês estão sentindo muitas coisas, não é só vocês, é como se tivesse uma antena lá em cima da cabeça de vocês. Tem dia que vocês estão mais cansados, não é só vocês. Então, pare de buscar essas respostas que estão cansadas. Por que eu estou cansada? Está havendo tudo isso. Imagine como está o planeta Terra, é natural. Traga essa força ativa de vocês da espiritualidade. O dia que estiverem mais cansados, respeitem o físico para dormir. Está com vontade de comer carne, come a carne. Sem culpa. Sem culpa. E para que vocês possam mais e mais estarem integrados com a matéria. A matéria em equilíbrio traz o que para vocês? A elevação. A grandiosidade do Avatar e de todos os mestres e guias espirituais que estão necessitando dessa abertura para entrar nos vocês. Que as nossas forças iluminem todos vocês. E o próximo encontro vai ser para desdobrar. Aí a avó vai estar falando para a menina, vocês vão estar ajudando as pessoas. E a avó sabe que tudo vem através do pensamento, do pensar, da mente, e que o emocional ainda precisa de mais renovação. A avó saúda todos os dobradores do tempo e até o nosso próximo encontro. Sabe, meus filhos? Tchau. Salve a todos. Gratidão, Tchau, vovó. pessoal. Salve, vovó. Salve, Boa vovó. noite. Boa noite a todos. Salve, vovó. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Não existe um castelo. Não existe um castelo, meu filho. A onda leva. Salve, meu filho, salve. Salve, salve.